Quinta-feira, 31 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no teu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero. A liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje, o reino de Deus é comparado a uma rede de arrasto. É a última das 7 parábolas de Jesus, cuja conclusão entra também na leitura evangélica. O ponto central da parábola não é tanto a rede que arrasta toda espécie de peixes, bons e maus, grandes e pequenos, quanto a seleção dos mesmos. Tal seleção é a última fase do reino de Deus, o seu julgamento. Entretanto, é o tempo da paciência de Deus. A parábola da rede tem muito em comum com a do joio no meio do trigo. No reino de Deus, como no mundo e na igreja, é inevitável a presença simultânea de bons e maus. Todos os que recebem o batismo ficam incorporados na igreja, pelo menos nominalmente, e a todos é oferecido o reino de Deus mediante o Evangelho e o seguimento de Cristo. Mas varia a resposta pessoal. Por isso, no fim dos tempos haverá uma seleção com sorte desigual para justos e malvados, como na parábola do joio. Os maus serão jogados na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, a frustração definitiva de quem inutilizou para sempre sua vida. Se por um lado a parábola da rede ensina a tolerância paciente até o julgamento de Deus, por outro orienta o homem para uma decisão presente e acertada, mostrando a urgência da oportuna conversão. No final desta série de 7 parábolas do reino, estamos em condições de ter uma visão de conjunto que podemos concretizar nestes 4 pontos. Primeiro, a implantação do reino de Deus não se fará sem resistências e dificuldades. Segundo, mas acabará por triunfar. Terceiro, é necessário ter paciência e não querer precipitar o julgamento de Deus. E quarto, entretanto, vale a pena renunciar a tudo para conseguir o reino, como o tesouro e a pérola que vimos ontem. Ao concluir as parábolas, Jesus pergunta aos seus: entendeste tudo isso? Um escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro vai tirando coisas novas e velhas. Segundo os biblistas, esta máxima é uma reafirmação em imagem do princípio sobre as relações entre a lei mosaica e o Evangelho que Jesus expôs no discurso da montanha. As coisas velhas são a lei, as novas o Evangelho. Este é a chave de leitura do Antigo Testamento, o que dá sentido e valor ao Antigo. Um modelo desse escriba cristão que se torna discípulo do reino pode ser o próprio evangelista com o nome de Mateus, talvez um escriba convertido ao cristianismo. Por fim, rezemos. Bendito sejas, Pai, porque Jesus nos falou do reino com maravilhosas parábolas que unem o anúncio da tua salvação e a felicidade do homem. Faz, Senhor, que a boa nova do reino nos fascine de tal modo que arrisquemos tudo para alcançá-lo e que a sua pequena semente seja a fonte perene das atitudes básicas do nosso seguimento de Cristo ao ritmo das bem-aventuranças. Assim, mediante a amorosa soberania da tua vontade, se realizará o teu reinado no mundo em que vivemos.
começando pela nossa própria vida pessoal. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.